Pronto, comecei aqui a gravação da aula. Eu já fechei até o WhatsApp para não ficar atrapalhando. Boa noite, Matheus. Então, eu vou seguir aqui nosso assunto, tá bom? Ó, o tema da aula de hoje é espelho esférico. Nas 2 semanas anteriores, nós estávamos trabalhando a questão de espelho plano, entendendo como é que funcionam as leis de reflexão, entendendo como é que a luz se comporta diante de um espelho plano. Agora, nós vamos mexer com outro tipo de espelho, que é o espelho esférico. Então, antes de mais nada, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. É a nossa aula. Pronto. Eu acho que todo mundo já está visualizando aí a tela do nossa aula. Então tá aí. O nosso tema tá aqui. Ela é as leis da reflexão e os espelhos esféricos. Eu vou até deixar em destaque aqui as leis da reflexão e os espelhos esféricos. Então, o nosso objeto de estudo, pessoal, é o espelho esférico. Quando a gente fala de espelho esférico, você está até vendo uma imagem logo abaixo aí, ó. Essa imagem é uma imagem de espelho esférico. Espelho esférico é aquele espelho que é um pouquinho arredondado, é meio curvado. Então aqui eu tenho um tipo de espelho esférico aqui. Aqui embaixo, ó, tem uma imagem de outro espelho esférico. É só que esses espelhos esféricos, eles não são todos iguais. Existem dois tipos de espelho que vocês precisam conhecer. O primeiro espelho que a gente vai conhecer é chamado de espelho convexo. O que seria um espelho convexo? Espelho convexo é aquele espelho que a parte espelhada dele é a que é mais protuberante, aquela parte que é para fora. Por exemplo, aqui, esse espelho que vocês estão vendo agora, ele é um espelho convexo. Eu poderia até representar ele da seguinte forma, ó. Poderia pegar, fazer aqui, ó, um esboço aqui do espelho, ó. Ele não é reto, ele está fazendo uma curva. Essa parte aqui, ó, você já sabe, né, onde eu faço esses risquinhos aqui, é a parte que não é espelhada. E essa outra aqui do lado direito, ela vai ser a parte espelhada. Então, esse aqui vai ser um espelho convexo, onde esse lado que eu tenho aqui do lado direito, esse lado aqui é o espelhado e o lado esquerdo não é. O outro tipo de espelho que eu tenho é esse aqui, que a gente chama de espelho côncavo. Deixa eu botar aqui o nome, ó, côncavo. O espelho côncavo, ele é o seguinte, ó. Ele também tem mais ou menos esse formato aqui, ó. É só que a parte espelhada vai ser essa parte aqui de dentro. Do lado direito aqui, essa parte vai ser a parte espelhada. Do lado esquerdo aqui não vai ser espelhada. Então, espelho côncavo é a parte de dentro, ó. Vocês podem olhar aqui na minha mão, vou fazer aqui, ó, mais ou menos como é que vai ficar, ó. A parte de dentro, no espelho côncavo, ele que vai ser espelhado, tá? Ele que vai projetar as imagens. O espelho convexo já é o contrário. O espelho convexo é a parte de trás dele, ó. Essa parte aqui que vai ser projetado as imagens, tá? Eu não tenho um espelho aqui, um côncavo ou convexo para apresentar para vocês, assim, visualmente, mas através dessas fotografias eu acho que deve ser o suficiente, deve já dar para ilustrar. Então aqui, ó, nesse espelho aqui da imagem, se a gente tirasse ele, você ia ver que ele não é plano. Ele é meio arredondadozinho um pouco. E a parte que vai ser espelhada vai ser essa parte aqui de dentro, que vai ser a chamada côncava. E nesse outro caso, ó, repara que ele tem até uma protuberânciazinha. Então essa parte aqui que vai ser a espelhada e ela é chamada de convexo. Então, pessoal, eu quero saber de vocês. Vocês compreenderam o que é um espelho côncavo e o que é um espelho convexo? Eu acho que sim. Certo. Então, o primeiro passo é isso aí. O primeiro passo é entender o que é um espelho côncavo e um espelho convexo, tá? Eu vou só repetir aqui para vocês. Espelho convexo é todo aquele espelho onde a parte espelhada é essa aqui, ó, a área, vamos chamar de bucho, tá? A área do bucho aqui do espelho. Então, a parte de fora aqui que vai ser espelhada, ele é o convexo. O outro espelho, que é o côncavo, a parte de dentro que é espelhada. Então, na parte de dentro, esse aqui vai ser chamado de côncavo. Convexo é por fora e o côncavo é por dentro, que é espelhado, tá bom? Sabendo disso, Oi, professor. Eu perdi alguma coisa? quem chama aí, quem é? A Lorena. Oi, Lorena. Você acabou de pegar o início aqui, tá? O início da explicação, que eu estou explicando o que é um espelho côncavo e o que é um espelho convexo. O professor tem como só dar só uma voltinha aí, por favor? Fiquei meio perdida aqui. Aqui, explicar um pouquinho para vocês?
É. Tem que explicar de novo, que ela não entendeu. Tá bom, então é o seguinte, ó. A ideia é a gente entender os tipos de espelho esférico que tem. Entre os espelhos esféricos, existem dois tipos. Existe o espelho côncavo e o espelho convexo. O espelho convexo é aquele espelho onde a parte espelhada vai ser a parte de fora. Por exemplo, eu vou desenhar aqui um espelho que vai ser o convexo. Por exemplo, eu tenho aqui uma circunferência. Aí é o seguinte, vamos supor que essa circunferência ela vai ser toda espelhada. É como se fosse uma bolinha de Natal. Vocês sabem que é bolinha de Natal, não sabem? Aquelas que botam na árvore de Natal, no final do ano. Sim, senhor. Eu vou até colocar aqui, ó. Vamos supor que essa bolinha de Natal, eu quebrei ela e tirei metade dela. A parte de fora aqui, desse lado, ó, é uma parte que é espelhada. Então, essa parte espelhada, ela vai ser chamada de espelho convexo. Então, o lado de fora é o espelho convexo. Para a gente ter noção do que é o espelho convexo, a gente pode colocar aqui, ó, fazer esses risquinhos aqui que eu sempre faço no espelho, ó. Esses risquinhos, onde tem ele, diz que esse lado não é espelhado. Mas o lado que é liso vai ser o lado espelhado. Então aqui eu tenho um espelho chamado de espelho convexo. Agora, a mesma coisa pode acontecer com uma outra situação quando eu tenho um espelho que, dessa vez, deixa eu colocar aqui, o lado espelhado não vai ser o de fora. Eu vou colocar um lado espelhado como sendo o lado de dentro. Repara que o lado de dentro ele vai estar liso, porém o lado de fora aqui, ó, eu faço os risquinhos. Então, esse lado aqui não é espelhado, mas o lado de dentro, esse aqui vai ser espelhado. Então, esse tipo de espelho aqui é chamado de espelho côncavo. Então, o espelho côncavo, ele é espelhado na parte de dentro, enquanto o espelho convexo, ele é espelhado na parte de fora. Aí, nós temos um exemplo aqui da fotografia, que são esses dois tipos de espelho aqui, ó. Eu tenho esse espelho e eu tenho esse espelho aqui. Aí eu pergunto, esse espelho aqui, ele é o quê? Ele é côncavo ou convexo? Conversa. Convexo. Muito bem, Convexo. muito bem, parabéns. Saiu aqui. Então aqui eu tenho um espelho convexo. Agora, esse outro, não dá de perceber direitinho, tá? Mas ele tem uma pequena inclinação para dentro. Se você colocar água aqui em cima dele, vai até acumular. É sinal que a parte espelhada é a parte de dentro. Então esse espelho aqui é chamado de espelho côncavo. Então são dois tipos de espelho e a aplicação deles é bem diferente. Aqui eu estou utilizando esse espelho como um espelho de segurança. Eu acho que você já deve ter visto esse tipo de espelho aqui em comércio. Geralmente no comércio, o rapaz não tem dinheiro para comprar uma câmera nem nada, aí ele coloca um espelho desse aqui no canto e ele consegue ver o comércio dele todinho, tá? Então, o que é que vai acontecer nesse espelho? Esse espelho, a imagem que ele vai projetar, ela vai ser uma imagem menor. Olha o que acontece. Lá no espelho plano, que eu ensinei para vocês, eu falei para vocês que o espelho plano, a imagem e o objeto têm o mesmo tamanho. Mas aqui não. Nessa situação, no espelho esférico, a imagem ela pode ser menor, a imagem pode ser maior, vai depender muito do tipo de espelho e da distância do objeto até o espelho. Vai depender de alguns fatores, né? Então, nesse caso, observa que nessa situação a imagem aqui dentro ela é menor. Tá? Eu sei, como é que eu sei que é menor? Porque ele vai acabar abrangendo vários imagens de objetos aqui dentro. Então, ele acaba diminuindo o tamanho da imagem para caber aqui nele. E nesse outro espelho aqui, a imagem ela acaba sendo um pouco maior. Aí vocês podem pensar, então um espelho côncavo sempre vai gerar uma imagem maior? Não, nem sempre. Espelho convexo sempre vai gerar uma imagem menor? Sim. Espelho convexo, sim. Agora a gente vai entender por que isso está acontecendo, tá? Deixa eu só aceitar mais alguém que está chamando para entrar na aula. Antes da gente entender essa propriedade do espelho, por que um tem imagem maior, outro tem imagem menor, a gente vai passar por isso aqui, ó. Entender sobre os elementos de um espelho esférico. Então vamos lá. Eu vou desenhar aqui dois espelhos. Eu vou fazer aqui um espelho côncavo e depois fazer um espelho convexo. Desenho aqui Então pronto. Olha só. Eu tenho dois espelhos aqui. Eu vou pegar esse espelho, vou botar os risquinhos aqui e nesse outro eu vou botar aqui. Esse espelho que eu vou chamar de espelho A, esse outro eu vou chamar de espelho B. Pessoal, o espelho A, primeira pergunta que eu faço aqui, o espelho A é côncavo ou convexo? Côncavo.
Côncavo. Bem, espelho, Côncavo. a parte lisa está dentro, então ele é côncavo. E esse outro vai ser o Convexo. certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma linha imaginária que vai dividir esse espelho exatamente ao meio. Uma linha imaginária, vou colocar aqui. Vou colocar tanto nesse espelho, como eu vou colocar também nesse outro espelho aqui. Tá? Essa linha ela não existe. O nome dessa linha ela é chamado de eixo principal. Então, aqui ó, é o eixo principal. Então, esse eixo principal, a gente pode até chamar assim, ó, de EP. E.P. Eixo principal. O eixo principal do espelho vai dividir ele exatamente ao meio. Mais uma vez, estender aqui. Pronto. Então, o que acontece, pessoal? Sabendo disso, bem no meio, bem nesse ponto onde esse eixo principal está cortando o espelho, aqui, ó, tá fazendo um pontinho vermelho nesse espelho e nesse espelho. Nesse ponto é chamado de vértice, representado pela letra V. Então, tanto no espelho côncavo como no espelho convexo, ele tem um vértice. Esse espelho, como ele tem origem de uma circunferência, eu peguei uma esfera e acabei cortando um pedaço dela. Essa esfera ela tem um centro. Então, eu posso marcar aqui um ponto, onde esse ponto eu vou chamar de centro. É o centro da esfera. Tanto no espelho côncavo como no espelho convexo, eles têm um centro. Agora, entre o centro e o vértice, exatamente um ponto bem no meio mesmo, tá? Tem que ser bem no meio, certinho. Existe um outro ponto que a gente vai chamar de foco, representado pela letra F. Então, esse espelho aqui também vai ter um foco. Então, todo espelho esférico ele vai ter isso aqui. Ele tem um eixo principal, que é uma linha imaginária. A gente vai imaginar que exista ela. Ele tem um vértice, que é o ponto onde o eixo principal está cortando ele. Ele tem um centro de curvatura. E ele tem um foco que vai ficar bem no meio, entre o centro e o vértice. Isso é válido para o espelho côncavo e também é válido aqui para o espelho convexo. Há alguma dúvida aqui? Não. Certo. Aceitar mais alguém aqui? Muito bem. No chat aqui também ninguém tem dúvida. Então vamos seguir lá. Boa noite, professor. Rafaela aqui. Boa noite, Rafaela. Rafaela, eu já iniciei aqui a aula. Já passei aqui por algumas coisas, tá? Qualquer coisinha você pode perguntar, caso se perca muito, ou então assistir aqui a aula depois que ela vai estar gravada, tá bom? Vai estar disponível depois, vai? Vai, vou gravar ela e deixar ela disponível para rever aí. Professor, eu só entrei para marcar a presença, tá? Certo. Pessoal, a presença é o seguinte, botei um aplicativo aqui, mudei agora o sistema, vocês estão entrando e ele já está registrando. Vocês já estão registrados, tá? Não precisa colocar frequência, nada. Então, tá bom. Seguindo agora aqui, ó. Já que a gente já sabe dos elementos do espelho, vamos passar para o próximo aqui, ó. Que é a propriedade de um espelho esférico. Vamos entender um pouquinho sobre essas propriedades. Quando eu falo nessas propriedades, eu estou falando uma situação de como a luz ela vai estar se comportando aí diante de um espelho, tá? Primeiro eu vou falar aqui, vamos botar aqui o espelho côncavo. Espelho côncavo. Já que é o espelho côncavo que eu vou falar, vou botar aqui ele. Vou fazer o esquemazinho básico dele aqui, né? Desenhar o eixo principal que vai cortar ele. Aí eu vou colocar aqui. Esse ponto vai ser o vértice. Eu vou colocar nessa posição aqui. Eu tenho um centro. E nessa posição aqui vai ser o foco. Agora, antes de qualquer coisa, deixa eu copiar esse espelho que eu vou usar bastante ele. Pronto. Então é o seguinte, as propriedades do espelho é o seguinte, essas propriedades elas vão determinar como é que a luz vai se comportar quando ela atingir esse espelho côncavo, tá? Eu esqueci até de botar a rebarba aqui do espelho. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, deixar o espelho mais interessante. Pronto, está desenhado. Agora deixa eu copiar ele, né? Porque senão vai ficar feio quando eu passar lá para os outros. Como é que eu vou passar um PDF bonito aí para vocês? Então é o seguinte, pessoal. A gente tem que entender que o espelho esférico, as propriedades que tem as leis de reflexão dele, é a mesma lei de reflexão do espelho plano, tá? Não vai mudar quase nada. Qual é a diferença que vai ter? A diferença é que é o seguinte, lá no espelho plano, ó, quando eu desenho aqui um espelho plano, e aí, caso que eu colocar aqui a rebarba dele, né? Ó, tá aí um espelho plano. No momento que eu pego, coloco um raio de luz atingindo o espelho plano,
para mim poder me guiar direitinho aqui nessa situação, eu faço o quê? Eu coloco uma reta normal. A reta normal, lembra que é uma reta que vai formar um ângulo de 90 graus aqui com o espelho, ó. Então tá aqui, esse azul vai ser uma reta normal em relação ao espelho. E tanto faz o raio de luz que eu colocar atingindo o espelho, ó. Toda vez que eu atingir aqui com um raio de luz no espelho plano, ele sempre vai ter uma reta normal. E observa que a reta normal que eu faço agora, ela é paralela a essa primeira reta normal aqui, ó. Eu tenho uma reta normal N1 e aqui eu tenho uma outra reta normal N2. Essas retas elas são paralelas. Agora, no espelho esférico, essa situação ela é um pouquinho diferente. Quando eu tenho aqui, ó, um espelho convexo, por exemplo. Nesse espelho convexo, se eu atingir aqui um raio de luz em um certo ponto, se eu for fazer a reta normal dele nesse ponto aqui, essa reta normal tem que ser normal a esse ponto. Então, ele vai formar um ângulo de 90 graus nesse ponto. Se eu colocar um outro raio de luz aqui atingindo outro ponto aqui do espelho, ó, por exemplo, eu coloco um raio de luz atingindo aqui nesse ponto. Observe que a reta normal tem que ser normal a esse ponto aqui do espelho. Essas duas retas que eu fiz agora, elas não são paralelas, tá? Então, aqui, essas retas não são paralelas entre si. Que é bem diferente dessa situação aqui, onde essas duas retas azuis, essa reta normal, são paralelas entre si. Então, a única diferença que tem entre o espelho plano e o espelho convexo, na questão de leis de refração, é somente isso aí, tá? Pois o raio incidente, a reta normal e o raio refletido, eles vão fazer parte do mesmo plano. Eles são coplanares. E também a questão da propagação, a luz sempre está se propagando de maneira retilínea. Então, não tem grandes diferenças aí, não. Sabendo disso, a gente pode começar a pegar e compreender aqui como é que um raio de luz se comporta nesse espelho. Olha só, numa situação onde eu tenho um raio de luz que ele incide aqui no espelho, olha só, eu estou colocando esse raio de luz atingindo o espelho de maneira paralela a esse eixo, ao eixo principal. Toda vez que esse raio de luz atinge o espelho paralelo ao eixo principal, quando ele refletir, ele vai refletir aqui, ó, passando em cima do foco. Essa aqui é uma propriedade, tá? Memoriza ele aí. Toda vez que o raio incidente incide no espelho, aqui no espelho esférico, se ele incide paralelo ao eixo principal, quando ele reflete passando aqui pelo foco. Eu vou até colocar o outro espelho aqui, que é o espelho convexo. Deixa eu inverter esse negócio aqui. Pessoal, tudo bem até aí? Alguma dúvida? Só está silencioso hoje. Deve estar concentrado. Conteúdo novo, aí acaba concentração ao extremo. Então, fazer aqui a rebarba aqui do outro espelho. Então, olha só. No espelho convexo, aqui a mesma coisa vai acontecer, tá? Deixa eu só colar o outro espelho aqui. Tem minha base. Nesse espelho aqui, ele vai estar utilizando a mesma propriedade. Então, o que acontece? A questão é que nessa situação aqui, nesse espelho convexo que eu coloquei, o centro não é desse lado e nem o foco não é desse lado, não. Aí o foco vai estar aqui, desse lado, e o centro vai estar aqui. Aí o que acontece? Toda vez que eu colocar um raio de luz incidindo no espelho, ele é paralelo ao eixo principal, esse raio de luz ele teria que refletir passando pelo foco. Mas esse raio ele não atravessa o espelho. Então o que ele vai acontecer? Ele vai refletir para cá. Como é que eu sei para onde é que ele vai refletir? Eu sei para onde ele vai refletir porque se eu pegar e fizer o prolongamento desse raio refletido, olha só o prolongamento dele aqui, ó. Se eu fizer esse prolongamento, que está ficando um pouquinho torto, ficou meio curvo, mas não é para ficar curvo, esse prolongamento ele vai passar em cima do foco, tá? Então, o prolongamento desse raio refletido, ele passa no foco. É a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Se o raio ele incide paralelo, quando ele reflete passando bem em cima do foco. Tudo bem até aí? Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Tá tudo explicado. Muito bem. Então, vamos lá. Agora é o seguinte. Já que a gente sabe que se o raio incide paralelo, ele passa pelo foco, mas se eu fizer o contrário, e se eu pegar um raio de luz e passar aqui, ó, em cima do foco, atingindo o espelho? Então, isso aqui ele vai obedecer àqueles princípios da refração luminosa, onde o caminho que a luz faz na ida é o mesmo caminho que ela faz na volta.
se o raio de luz está passando em cima do foco, quando ele atinge o espelho, ele vai refletir paralelo ao eixo principal. Então, é isso aqui que vai acontecer. Então, se eu, por exemplo, colocar aqui, ó, eu vou colocar um raio de luz que vai ser aqui, ó, na direção do foco. Mas só que o raio de luz não atravessa o espelho, né? Então, ele vai atingir aqui, ó. Mas ele tem a mesma direção do foco. Se eu fizer o prolongamento aqui, ó, ele vai passar em cima do foco. Quando esse raio de luz atinge o espelho convexo, ele vai refletir aqui, ó, paralelo ao eixo principal. Então, é isso aqui que aconteceu. Compreenderam aí? Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa da primeira propriedade, ó. Um raio de luz que incide paralelo, reflete passando pelo foco. E na segunda propriedade, o raio que passa pelo foco, ao incidir no espelho, ele reflete paralelo. Ou então, um raio que incide com direção ao foco, quando ele refletir, ele reflete paralelo ao eixo principal. Vamos aqui para a próxima situação. Próxima situação vai ser o seguinte. Eu posso colocar aqui um raio de luz que vai atingir aqui o vértice, dessa forma. Esse ângulo que vai existir aqui, ó, entre esse raio incidente e o eixo principal, vamos chamar aqui de ângulo I, ele é o mesmo ângulo que vai existir aqui quando ele refletir, ó. Vamos colocar aqui, esse aqui vamos chamar de ângulo R. Então, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, quando o raio de luz atinge o vértice, é a mesma coisa, tá? Então, eu tenho aqui que o ângulo I tem que ser igual ao ângulo R. A mesma coisa acontece aqui no outro espelho. Se eu coloco aqui um raio de luz, ó, atingindo o vértice, existe um ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de ângulo de incidência I. E quando ele refletir, ele vai refletir sobre o mesmo ângulo. Então, aqui vai existir, ó, um ângulo R. E aí, ele obedece que o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Então, essa aqui é a terceira propriedade. Vamos para a quarta propriedade. A quarta propriedade, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar um raio de luz que vai passar pelo centro. Ele passa pelo centro e atinge o espelho. Toda vez que um raio de luz passa pelo centro de curvatura, atingindo o espelho aqui nessa posição, ele vai refletir voltando pelo mesmo caminho. Então, é isso aqui que vai acontecer. Ah, mas no outro espelho? No outro espelho, se eu colocar um raio de luz que tem direção do centro, ó, mesma direção. Quando eu coloco esse raio de luz aqui indo em direção ao centro, eu fiz aqui o prolongamento, que está ficando torto, não pode. Eu vou colocar o prolongamento, pessoal, para ficar mais fácil aqui e simples. Vou colocar de vermelho uma linha reta fina. Pronto. Essa aqui vai ser o prolongamento, ó. Se o raio de luz ele vai aqui, ó, com direção ao centro, quando ele atingir ali o espelho, ele vai refletir, ó. É só que ele reflete voltando pelo mesmo caminho. Então, ele bateu e voltou. Então, é isso aqui que aconteceu. Então, aqui nós temos aí a quarta propriedade. Compreenderam, pessoal? Então, essas propriedades aqui, ó, são propriedades importantes e são propriedades que vocês têm que memorizar, tá? Primeira propriedade, se o raio vai paralelo, quando ele atinge o espelho, ele reflete, passando pelo foco. Ou então, se ele atinge aqui, ó, paralelo no espelho convexo, quando ele refletir, ele reflete com direção do foco. Se o raio de luz ele passa pelo foco, quando ele atinge o espelho, ele reflete paralelo. Ou então, se ele vai com direção no foco, quando ele refletir, ele reflete paralelo ao eixo principal. Se ele atinge o vértice do espelho, quando ele reflete, ele tem o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são a mesma coisa, tem o mesmo valor, tanto no espelho côncavo como no convexo. E se o raio de luz passa pelo centro de curvatura, quando ele reflete voltando, passando pelo mesmo caminho. E se ele vai com direção ao centro, atingindo o espelho, ele reflete, passando também pelo mesmo caminho. Essas aí são as propriedades do espelho esférico. O próximo nós temos aqui, ó, é o... Professor, o senhor pode explicar a terceira, por favor? A terceira propriedade? Esse aqui? Isso. Certo. Essa propriedade, ela diz que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão vão ser o mesmo. Se eu pegar aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui, ó, apagar aqui o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão. Aí é o seguinte, eu coloco aqui um raio de luz que vai atingir aqui, ó, sobre esse ângulo. Quando ele refletir, ele vai refletir praticamente com o mesmo ângulo. Então, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são o mesmos. Se eu pegar e
abrir um pouco mais esse ângulo aqui, então o ângulo de reflexão ele também vai abrir. Vai ficar mais ou menos assim. Então ele vai obedecer esse aqui, onde esse ângulo aqui que eu tenho, que vai ser um ângulo de incidência, esse ângulo de incidência ele vai ser em relação ao eixo principal e o raio incidente. E aqui eu tenho um ângulo de reflexão, que vai ser entre o raio refletido e o eixo principal. Então, esses ângulos eles têm que ser iguais. Esse aqui é 30 graus, aqui é 30, esse aqui é 40, o de baixo também é 40. Se o de cima é 50, o de baixo também é 50. E por aí vai. Compreendeu? Ou ainda ficou meio na dúvida? Agora, o senhor pode explicar o outro lado, por favor? O outro é a mesma coisa. Esse aqui, ó, o ângulo que ele vai atingir aqui esse espelho é o mesmo ângulo que ele reflete. Essa lei que eu coloquei aqui, ela é válida tanto para o espelho convexo, como ele é válido aqui para o espelho côncavo, tá? Todas as leis são válidas para os dois espelhos, tá? Tanto essa aqui, a primeira lei, onde o raio ele incide paralelo, ele vai refletir passando pelo foco. Na segunda situação, a mesma coisa. Se ele vai paralelo, ele não passa pelo foco, porém, se eu fizer o prolongamento, ele passaria pelo foco. Então, essa aqui seria a direção do raio refletido, tá? Então, uma lei serve tanto para o espelho convexo como para o espelho côncavo. Compreendeu? Sim, obrigada, professor. Nada. Qualquer coisinha pode perguntar aí, tá bom? Seguindo aqui, ó. Já que a gente aprendeu sobre aquela questão das propriedades dos raios luminosos, como ele se comporta ali diante desse espelho, né? Agora a gente vai entender como é que vai ser formado a imagem diante desse espelho. Então, eu vou colocar aqui, nessa situação, pessoal, eu vou colocar aqui os dois espelhos, mas atenção. Esse espelho aqui, o espelho convexo, ele só tem uma forma de projetar a imagem. Agora, o espelho côncavo, ele vai ter várias maneiras de projetar essa imagem. Então, eu vou começar trabalhando aqui com o espelho côncavo, o espelho convexo. Então, é o seguinte, o espelho convexo, ele vai gerar somente um tipo de imagem. Como é que vai ser? Olha, eu vou colocar aqui, pessoal, um objeto real na frente do espelho. Então, vou fazer aqui o desenho do objeto. Eu não sei se vocês vão conseguir interpretar que objeto é esse. Uma vela. Aí, então deu certo o meu desenho. Eu quero saber como é que vai ser a imagem dessa vela na frente desse espelho. Para mim poder desenhar a imagem dessa vela aqui nesse espelho, eu vou estar utilizando dois raios de luz. Mas que raio de luz é esse que eu vou utilizar? A gente vai escolher aqui, ó. Você pode utilizar o raio de luz que incide paralelo, você pode utilizar esse que passa pelo foco, você pode utilizar esse que passa pelo vértice, ou você pode utilizar esse que passa pelo centro, tá? Você vai escolher. No meu caso aqui, deixa eu aceitar aqui o pessoal. Boa noite, Vivian. Nesse meu caso aqui, eu vou começar o seguinte. Eu sempre recomendo que vocês escolham um raio de luz que parte lá do topo do objeto, ó. Ele vai partir do topo e vai atingir aqui paralelo ao eixo principal. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Quando esse raio de luz ele atinge aqui paralelo o espelho, ele vai refletir como? Como é que ele vai refletir? Quando esse raio de luz atinge aqui paralelo ao eixo principal, como é que ele reflete? No centro. Ninguém? Ele não vai no centro para depois ir no foco, não, professor. Não compreendi. Para você repetir. Repete a pergunta? Isso. Certo. É o seguinte, eu estou perguntando o seguinte. Eu peguei um raio de luz que partiu lá do topo da vela e esse raio de luz ele vai atingir aqui o espelho. Quando ele atinge o espelho, como é que ele vai refletir? Como é que ele reflete? Pelo foco. Isso, ele vai ter a direção do foco, tá? Se eu colocasse aqui, por exemplo, aqui, ó, um raio de luz passando aqui pelo foco, ó, ele ficaria mais ou menos assim, tá? Esse raio de luz. Então, significa que esse raio de luz, quando ele atinge esse ponto, ele vai refletir aqui, ó, dessa forma. Esse aqui é o raio refletido. Porém, ele tem projeção aqui, ó, passando pelo foco. Esse aqui foi um raio de luz que eu escolhi. Agora, eu posso escolher um outro raio de luz. Um outro raio de luz que eu vou escolher, pessoal, é o seguinte. Eu vou escolher esse raio de luz que vai partir lá do topo do objeto e vai atingir aqui o vértice. Nós sabemos que esse raio de luz aqui, quando ele atingir o vértice aqui, ele vai refletir e ele reflete com o mesmo ângulo. Então, olha só ele refletindo aqui, ó. Ele vai refletir
vai ficar mais ou menos assim, ó. O mesmo ângulo. O ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão. Porém, se eu fizer uma projeção desse raio refletido, ó, esse raio refletido aqui, eu faço uma projeção para cá, ó, prolongamento, observa que ele acaba se cruzando com um outro prolongamento aqui, ó. Então, já que ele acabou se cruzando nesse ponto, é nesse ponto aqui que vai ser formado a imagem. Então, olha só como é que vai ficar a imagem. Deixa eu deixar ela espelhada, que essa imagem, lógico que ela vai ser espelhada. Então, a imagem vai estar aqui, ó. Pessoal, aí eu pergunto para vocês o seguinte. Essa imagem, eu quero saber das características dela. Qual é a característica que ela tem? Essa imagem, ela é maior ou menor que o objeto? O que que ela é? Menor. Menor. Então, aqui é o objeto, imagem. Então, a imagem, eu vou colocar aqui no canto, ó. A imagem, ela é menor. Aí é o seguinte, a imagem está do lado direito do espelho e o objeto está aqui do lado esquerdo. Pergunto para vocês, a imagem, ela é uma imagem virtual ou é uma imagem real? Que tipo de imagem ela é? Virtual. Muito bem. E tem mais uma característica que eu acho que vocês não sabem, mas é o seguinte, observa que a parte da chama dele está para cima, assim como o objeto. Como ele está na mesma posição, com a mesma orientação, a gente diz que essa imagem ela é direita. Tá? O que é a imagem direita? Imagem direita é quando ela tem a mesma orientação que o objeto. Tá? Se eu tenho aqui, por exemplo, eu coloco aqui o objeto e aí no espelho qualquer eu tenho essa imagem. Eu não sei se eu consigo aqui. Essa imagem vai estar assim, ó. Ela vai estar de ponta cabeça. Então, essa aqui, ó, é a imagem do... Esse aqui é o objeto. E o que está de ponta cabeça, a gente teria uma imagem chamada de imagem invertida. Então, a imagem invertida é quando ela fica de ponta cabeça. E quando ela não está de ponta cabeça, a gente diz que ela é direita. Compreenderam? Só existe essas duas formas, né? Isso. Só essas duas maneiras. A imagem ela pode ser direita ou invertida. Agora é o seguinte, o espelho convexo, pessoal, não importa a distância do objeto até o espelho. A imagem sempre vai ser menor, virtual e direita. Não importa a distância dele. Então, isso aqui é uma coisa que vocês têm que memorizar, tá? Toda vez que um objeto está na frente do espelho convexo, a imagem é sempre menor, virtual e direita. E olha só, vindo aqui lá para aquela fotografia que eu mostrei para vocês, observe que esse aqui é um espelho convexo. Então, a imagem aqui, como é que ela é? A imagem é uma imagem menor, é uma imagem direita, tá? Não está de ponta cabeça, então ela é direita. E ela está dentro do espelho. Isso aqui é uma imagem virtual. Então, esse espelho tem essas características para a imagem. Tudo bem até aí? Sim. Certo. Então, esse aqui foi o espelho convexo. Agora, vamos passar para o outro, que é o espelho côncavo. Esse espelho côncavo, ele tem algumas propriedades a mais. Ele tem algumas peculiaridades a mais. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho. Observa. Nessa primeira parte, o objeto está atrás do centro. Então, eu quero saber como é que vai ficar a imagem desse objeto que está atrás do centro. O que é que eu faço? Vou pegar os raios de luz. Um primeiro raio de luz aqui, ó, vou pegar lá do topo da vela, ó, e vou colocar ele aqui. Esse raio de luz ele tem que incidir, ó, paralelo ao eixo principal. Quando esse raio de luz atinge aqui, ó, paralelo ao eixo principal, ao refletir, ele vai refletir aqui, ó, passando lá pelo centro, né, ó, pelo foco. Eu vou colocar aqui, ó, refletiu, passou pelo foco. Tá aqui o primeiro raio de luz. O outro raio de luz que eu vou colocar, pessoal, eu vou colocar aqui na... Aliás, eu vou fazer o seguinte, pessoal, para ficar mais fácil para vocês verem. Quando eu botar o raio refletido, eu vou colocar o raio refletido assim, ó, na cor roxa, tá bom? O raio incidente vai ser o verde, o refletido vai ser o roxo. O outro raio que eu vou pegar um raio aqui, ó, e vou passar lá pelo foco. Quando esse raio passa pelo foco, atingindo o espelho, como é que ele reflete? Quem é que sabe? Como é que ele vai refletir? O raio de luz passou pelo foco. Quando ele refletir, ele reflete como? Paralelo. Muito bem. Então, ele vai refletir aqui, ó, paralelo ao eixo principal. E vai ficar assim. Então, observa que nesses pontos onde os raios refletidos acabaram se cruzando, é nesse ponto aqui que vai ser formado a imagem. Então, eu posso até colocar ali a imagem. Ó.
Então, olha só o jeito que ficou o desenho. Agora eu quero as características desse desenho, eu quero a característica da imagem, tá? Aqui eu tenho o objeto e aqui a imagem. Vamos lá as características. Então, vamos lá. Questão do tamanho. A imagem é o quê? Menor e invertido. Menor. A orientação dele, invertida. E agora eu quero saber quanto ao tipo de imagem. Quero saber se ela é uma imagem real ou virtual. 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 Acho que é real. Essa imagem ela vai ser... E agora? Saiu real, saiu virtual. Real, porque tá fora do espelho. Muito bem. Parabéns. Real. Real. Porque ela está na frente do espelho, pessoal. Ó. Toda vez que a imagem está na frente do espelho, ela vai ser uma imagem real. Então, tá aí a situação. Espelho côncavo aqui, quando o objeto, ele estava... Ixi, eu percebi aqui, ó. O centro está aqui. Aqui, ó. Mexi, acabei movendo o centro, tá? Quando o objeto está atrás do centro, a imagem, ela vai ser formada aqui, ó, entre o foco e o centro. Ela se formou entre esses dois pontos, entre o foco e o centro. E ela é uma imagem menor, invertida e real. Vamos para o próximo aqui. Então, vamos lá. O próximo que eu vou fazer, pessoal, vai ser um objeto que eu vou colocar aqui, ó, em cima do centro. Eu não vou estar desenhando aquele negócio direto, porque senão está me atrapalhando mais do que ajudando. Mas aqui eu vou dizer que aqui é o objeto. O objeto está bem em cima do centro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um raio de luz que vai partir aqui, ó, do topo do objeto, atingindo aqui o espelho, ó, paralelo. Quando ele reflete, a gente já sabe que ele vai refletir passando aqui pelo foco, né? Vou colocar até em roxo. Vai refletido, ó, passando pelo foco. E vamos deixar ele aqui. O próximo que eu vou pegar de novo, dele aqui, ó, e vou passar pelo foco. E vai atingir mais ou menos aqui, se não estiver enganado aqui. E quando ele refletir, ó, reflete e ele vai refletir paralelo aqui. Agora, a imagem desse objeto, a imagem vai estar aqui, ó. Pessoal, eu pergunto para vocês, qual é a característica da imagem nessa situação? Quanto ao tamanho, qual é o tamanho dele em relação ao objeto? É maior, menor? Como é que ele é? Do mesmo tamanho, tá correto. Muito bem. Mesmo tamanho. Então, depois disso, a orientação da imagem. Ela é o quê? Direito. Não, a orientação ela é Invertido. invertida, tá? Ela ia ser direita se estivesse com a setinha apontando para cima também, mas como está apontando para baixo, está invertida. E o tipo da imagem? Qual é o tipo dela? Real. Imagem real. Real. Pronto. Então, assim, ó, toda vez que eu colocar um objeto em cima do centro, a imagem vai ter o mesmo tamanho, ela vai ser invertida e é uma imagem real. Essa aqui é a segunda propriedade. Vamos passar para a próxima. Agora vai ser mais rápido, porque minha situação está meio chata para desenhar. Agora eu vou fazer só assim, mais simples. Vou colocar aqui o objeto, ó, aqui. Está aqui o objeto. Agora, de novo, tração do raio de luz, ó, do topo dele, paralelo aqui, ó, atingir o espelho paralelo. Quando ele reflete, ó, reflete passando lá pelo foco aqui. O próximo que eu vou pegar um raio de luz. Eu esqueci, né, que eu tenho que colocar é roxo, né? Eu estou colocando verde. Vou colocar roxo, o raio refletido. Ó, ficar assim. Aí o próximo vai ser um raio de luz que eu vou pegar lá do topo do objeto e vou passar aqui, ó, em cima do foco. Quando eu passo em cima do foco, ele atingiu esse ponto, ele vai refletir e ele reflete aqui, ó, paralelo. Ele vai ficar mais ou menos aqui. Observa que esse ponto aqui que eles estão se cruzando é onde vai ser formada a imagem. Então, deixa eu até crescer aqui o eixo principal. Pronto. Agora é o seguinte. Aqui vai ser a imagem. E agora? Qual é a característica da imagem? Quanto ao tamanho? Agora ela é maior. Imagem maior. Orientação? Invertida. 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 E o tipo? Real. Real. Pronto. Vou aceitar aqui. Certo. Então, aqui já foi a outra propriedade. Bem fácil. Quando o objeto está entre o centro e o foco, a imagem sempre vai ser assim. A imagem sempre vai ser maior, invertida e real. Aí outra situação. Vou botar aqui próxima. A outra situação agora, eu vou colocar o objeto aqui, ó, bem em cima
do foco. E agora, hein? O que vocês vão poder me dizer sobre ela? Vamos lá, vou pegar um raio de luz aqui, paralelo ao eixo principal. Quando ele atinge o eixo principal, ele vai refletir, passando bem em cima do foco. Não tem como fugir dessa lei. Agora, eu queria pegar um outro raio de luz que ele passasse em cima do foco, né? Do topo lá. Se eu pegasse um raio de luz aqui, ó, que fosse do topo e passasse pelo foco, observa que ele nunca ia refletir, né? Mas eu posso pegar um outro raio de luz que atinge o vértice aqui. E o que foi que eu falei? Eu falei que toda vez que um raio de luz atinge o vértice, quando ele reflete, ele vai refletir com o mesmo ângulo, tá? Então, vamos colocar aqui, mais ou menos assim, mesmo ângulo. Então, os raios se cruzaram Não. e nem vão. Então, nessa situação, a gente chama que a imagem disso aqui é chamada de imagem imprópria, tá? Então, a imagem imprópria é aquela imagem que vai ser formada no infinito. Não vai ter uma imagem aqui que você vai conseguir ver. Então, toda vez que o objeto ele fica em cima do foco, a imagem é imprópria. Alguma dúvida aí? Vamos passar para o próximo. Não, né? Eu já desconfiava. É um pessoal esperto. Outra aqui, ó. Que é o objeto. Esse objeto, de novo, ó. 2 raios de luz. Vou pegar um aqui, que passa aqui, ó. Paralelo, né? Quando ele reflete, eu vou colocar até mais fininho aqui. Quando ele reflete, ele vai refletir passando lá pelo foco. Tá aqui. Agora, o outro. O outro raio de luz, eu vou pegar ele... não tem como eu passar pelo foco, né? Não tem como eu cruzar um raio de luz aqui pelo foco. Mas eu poderia pegar o raio de luz e atingir aqui o vértice. E como eu falei, quando esse raio de luz aqui atinge o vértice, quando ele reflete, ele vai refletir com o mesmo ângulo de inclinação. Fica mais ou menos assim. E aí, se cruzaram? Não. Tem imagem? Também não, é imagem própria. Nesse caso aqui, ele tem imagem sim. E tem? Vixe. Agora, como é que a gente vai descobrir essa imagem? Assim, ó. Eu vou pegar esses raios de luz aqui, que são refletidos, e eu vou prolongar eles, ó. Vou pegar esse raio, vou prolongar, ó. Pronto, prolonguei para cá. Eu acho que está um pouquinho inclinado, né? Eu tenho que deixar ele perfeito. Sim. Pronto, melhorou. Prolonguei esse, vou prolongar o outro também, ó. No caso aqui, esse está mais fácil, eu já tinha feito ele fininho. E ó, vou prolongando ele e aqui. Agora vocês observam aí que o prolongamento desses raios de luz, eles se cruzaram aqui, ó, nesse ponto. Então, nesse ponto que se cruzaram, aí sim é formado a imagem. Então, eu posso colocar uma imagem aqui, ó. E agora, qual é a característica da imagem? Objeto. Grande. Quanto ao tamanho, a imagem é o quê? Grande. Maior. 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 Agora, quanto à orientação. Direita? Isso. É. Direita. E quanto ao tipo? Virtual. Isso. Pronto. Então, assim, vocês observam aqui, ó, que um espelho côncavo, ele gera, sim, imagem virtual. Mas para poder dar uma imagem virtual, o objeto ele tem que ficar entre o foco e o vértice. E a imagem dele sempre vai ser uma imagem maior, direita e virtual. O primeiro caso que a gente fez, que foi o espelho convexo, a imagem sempre vai ser assim. E ele só vai ter esse tipo de imagem para o espelho convexo. É sempre menor, virtual e direita. E o espelho côncavo não. O espelho côncavo ele vai gerar vários tipos de imagem. Ela vai ser menor, invertida e real. Ou então de mesmo tamanho, invertida e real. Ou então maior, invertida e real. Ou então imprópria, uma imagem que está lá para o infinito. Ou então uma imagem maior, direita e virtual. Então, é nessa situação aqui que foi utilizado esse espelho. O espelho aqui em questão é um espelho côncavo. Eu quero que a imagem fique maior para mim enxergar ela. E para mim poder enxergar essa imagem maior, ela tem que ser um espelho côncavo. Agora eu pergunto para vocês, pessoal, qual é a posição do dente dessa pessoa em relação ao eixo principal desse espelho? Qual é a posição do dente dele em relação ao eixo principal? Onde é que está esse dente? Invertido. Não, quer saber assim, a posição do dente, não do reflexo, tá? A posição dele. Eu quero saber se esses dentes eles têm que ficar depois do centro, ou entre o centro e o foco, ou entre o foco e o vértice. Onde é que eles estão em relação ao espelho? Entre o centro e o foco. Eu acho que entre o foco e o vértice.
Muito bem. Centro e foco. Entre o foco e o vértice, tá? Por que entre o foco e o vértice? Porque a imagem ela é maior, ela é direita, ó, não está de ponta cabeça, ela é direita e também ela é virtual. E para que isso aqui aconteça, o espelho tem que ser um espelho côncavo e tem que o objeto ficar entre o foco e o vértice, que é o que aconteceu aqui, ó. Quando o objeto ficou entre o foco e o vértice, a imagem acabou sendo maior, direita e virtual. Compreenderam aqui? Sim, eu entendi. Certo. Então, pessoal, essa parte aqui é muito fácil, sem cálculo nenhum. É só análise gráfica, muito tranquila. Agora eu vou passar para a próxima parte aqui, pessoal, que é a parte que muitos estudantes não são muito fã, que é a matemática. Matemática que tem dentro desses espelhos esféricos. Mas vamos lá. Aos poucos a gente vai superando isso aqui. Então aqui, ó, estudo analítico e descrição matemática das imagens. Eu poderia pegar, mostrar para vocês como criar uma fórmula para estar trabalhando com esses objetos aqui diante do espelho. Mas como nosso tempo é um pouco curto, eu vou passar direto para vocês as fórmulas e mostrando como a gente está utilizando elas. Então é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, um objeto. Esse objeto, ele tem um tamanho, ele tem uma altura. Eu vou chamar esse objeto de O. A gente já sabe que a imagem que ele vai formar, a imagem vai estar mais ou menos aqui, ó, mais ou menos nessa posição aqui. E aí vai ser uma imagem menor, que a gente já sabe que a imagem menor vai ser invertida e real. Essa imagem eu vou chamar de imagem I. Então, o que acontece? Entre o objeto e o espelho, daqui para cá, ó, existe uma distância. Essa distância do objeto até o espelho, a gente chama ela de distância P, tá? Vai ser chamada de P. O que é P? P é a distância do objeto até o espelho esférico. Se eu pegar a distância da imagem até o espelho, essa distância aqui, a gente vai chamar ela de distância P'. E tem mais uma distância aqui que vocês precisam conhecer, que é a distância do foco até o vértice. Essa distância do foco até o vértice, a gente vai chamar de distância F. Essa letra F aqui. Então, essas distâncias, a gente pode montar uma relação entre elas. Essa relação é chamada de lei de Gauss. A lei de Gauss é o seguinte, é 1 sobre F, 1 sobre a distância do foco ao vértice, tem que ser igual a 1 sobre P, que é 1 sobre a distância do objeto ao espelho, mais 1 sobre o P'. Então, aqui eu tenho uma fórmula, e essa fórmula vocês precisam memorizar ela. É importante, tá? Essa aqui é a lei de Gauss, que está relacionando aqui a distância do foco ao vértice, a distância da imagem ao vértice e a distância do objeto até o vértice do espelho. Tá bom? Essa fórmula ela serve tanto para o espelho côncavo como para o espelho convexo. A fórmula é a mesma. Agora, uma outra fórmula que eu vou passar para vocês é a questão da amplitude da imagem. Essa amplitude da imagem ela é representada pela letra A, esse A aqui. Essa amplitude ela vai me dar uma relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. E ela vai ser assim, vai ser I, esse I é o tamanho da imagem, dividido por O. E esse O é o tamanho do objeto. Nós também podemos calcular essa amplitude da imagem como sendo isso aqui, ó, como sendo igual a menos P', que é menos a distância da imagem até o espelho, dividido por P, que é a distância do objeto até o espelho. Então, aqui eu tenho mais uma outra fórmula que vocês precisam memorizar. Por enquanto, é somente essas duas aqui que a gente vai estar trabalhando, tá? A amplitude ela vai trabalhar com questão de tamanho da imagem, quanto foi que a imagem cresceu ou diminuiu em relação ao espelho. E esse aqui, essa lei de Gauss, você vai estar relacionando as distâncias do objeto da imagem em relação à distância do foco ao espelho. Então vamos lá, vamos entender como é que funciona isso aqui. Nós vamos responder algumas coisas, tá? Alguns exemplos. Eu vou, antes de tudo, vou fazer uma questão aqui só para exemplificar e vocês compreenderem direitinho como é que funciona, tá? Olha só, eu posso dizer o seguinte, um objeto de 40 centímetros de tamanho encontra-se diante de um
espelho côncavo de, digamos que 1,2 metros de centro de curvatura. O objeto encontra-se, eu botei um S, o objeto encontra-se a, digamos, deixa eu ver aqui, 1,20 m, encontra-se a 70 centímetros do espelho. Ponto. Determine. Aí vamos lá, o que eu vou querer? Eu quero saber a posição da imagem. O próximo, eu quero saber aqui a amplitude da imagem. Próximo, as características da imagem. E deixa eu ver o que mais que eu posso encontrar aqui com essa aí. Posição, amplitude, característica. Vou colocar aqui a distância do foco ao vértice. Então tá aí. Vai ser só isso aqui que eu vou querer aqui dessa questão. Então, aqui tem a letra A, que é a letra B. Aí, próximo aqui, que é a letra C e a letra D. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, o que eu recomendo para vocês quando forem responder esse tipo de questão é que vocês façam o esquema da situação aí que foi proposta, tá? Faça sempre esse esquema. Eu vou colocar aqui, eu já sei que o espelho ele é côncavo, então vou colocar o esquema aqui desse espelho côncavo. Tá aqui, ó, espelho côncavo. Agora, o próximo. Ele falou que o objeto de 40 centímetros de tamanho, tá? A altura dele, 40 centímetros. Ele está diante desse espelho que tem 1,2 metros de centro de curvatura. Significa que a distância do centro até o vértice é 1,2 metros, ou 120 centímetros, tá? Se daqui, ó, do centro até o vértice tem 1,2 metros, eu pergunto para vocês, pessoal, qual é a distância do foco até o vértice? Qual é a distância do foco ao vértice? E aí? 60 centímetros? Muito bem. 60 centímetros, que está na metade. Se do centro para o vértice é 1,2 m, 120 centímetros, o foco para o vértice é metade, 60. Então, eu coloquei aqui, eu vou anotar os dados, ó, o foco está aqui, o objeto, eu coloquei o Ozinho para determinar o tamanho está aqui, eu vou colocar 40 centímetros. O próximo aqui, ele fala aqui que o objeto encontra-se a 70 centímetros do espelho. Aquele 70 é a posição P. P vale 70 centímetros. E só foi isso que ele me deu. Aí vem a questão aí, ó. Letra A. A distância do foco ao vértice. Já está respondido. Resposta. Igual a 60 centímetros. Tá aí. Letra A respondida. Letra B. A posição da imagem. Então, vamos lá. Para a letra B, eu quero saber quanto é que dá o P'. Então, é o seguinte. O objeto tem 40 centímetros de altura. A distância dele é 70. Se daqui do F até o vértice aqui é 60, então esse objeto ele vai estar mais ou menos aqui, ó, por aqui, entre o foco e o centro. Então eu posso até colocar aqui que o objeto está mais ou menos aqui, ó, entre o foco e o centro, porque aqui a distância vai ser maior do que 60 e menor do que 120. E esse objeto aqui, ele tem 40 centímetros de altura. Agora, a gente sabe que quando o objeto está entre o centro e o foco, a imagem vai ser o quê? A imagem é maior, menor ou igual de tamanho. O que ela vai ser, pessoal? Quando ele está entre o centro e o foco, igual? Não, não é igual. Real. Eu quero saber o tamanho da imagem. A imagem vai ser o quê? Vai ser maior, menor, de igual tamanho? Do mesmo tamanho. Será maior. Igual. Saiu uma resposta. Não, mas Será maior. mesmo tamanho. Maior, pessoal. Mesmo tamanho. Maior. Olha aqui, ó. Vamos relembrar aqui, ó. Olha o objeto aqui. Está entre o foco e o centro. Olha o objeto. Olha a imagem. A imagem é maior. Então, aqui, nessa situação, a gente já sabe que quando fizer o cálculo, a imagem dele tem que ser maior do que 40. Mas eu não quero saber isso por enquanto. Eu quero saber o P'. Para me encontrar o P', vou estar utilizando aquela lei de Gauss. Vou colocar aqui a fórmula. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre o P'. E agora é só substituir. Aí você pergunta, professor, tem que converter alguma coisa aqui? Só se for diferente a unidade. Aqui está tudo centímetros, então deixa em centímetros. Se fosse tudo metros, coloca em metro, tá?
Agora, se tiver diferente, ó, centímetro, centímetro e outro for metro, aí você tem que converter. Mas, se tá tudo igual, deixa aí. Ó, o foco, ele tá valendo, ó, 60. Então, eu vou colocar aqui 60. Igual 1 sobre P. O P, ele me deu aqui que vale 70. Então, eu vou colocar aqui 70. Mais 1 sobre o P', que é o que eu quero descobrir. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1 sobre 70 e vou passar ele desse lado para o outro lado. Ele aqui está positivo, quando ele passa para o outro lado fica negativo. Então, repete aqui, ó, 1 sobre 60 menos 1 sobre 70. Isso é igual a 1 sobre o P'. Agora, para resolver isso aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar, tirar MMC entre 60 e 70. Agora, essa parte aqui é a parte que todo estudante erra. Eles fazem direto. 1 menos 1 já bota 0 e 60 menos 70 já bota ali menos 10. Tá errado. Não pode fazer isso de jeito nenhum. É até pecado, ó. Faz um negócio desse aí na minha frente. Vai ter briga, meu. Vou brigar ali, vai ser aquele escândalo. Eita. Peca. Pode não. Esse aqui é ensinado desde o ensino fundamental. Você está aprendendo ali ainda a trocar a própria calça e o professor está ensinando isso aqui. Então, tirar MMC, pessoal. Para quem esqueceu o que é MMC, é isso aqui, ó. Eu pego 60 e 70 e eu vou, ó, dividindo aqui, ó, pelo número mais baixo que eu posso dividir, que é o 2. Aqui, ó, vai dar 30 e esse aqui vai dar 35. Vou dividir por 2 de novo. Esse aqui vai dar 15 e esse não divide. Divisão exata, tá? Então, repete. Vou dividir por 3. Esse aqui vai dar 5 e esse aqui não divide. Repete. Agora eu vou dividir por 5. Esse aqui vai dar 1 e esse aqui vai dar 7. E agora eu vou dividir por 7. Esse aqui vai dar 1 e esse aqui vai dar 1. Agora o resultado disso aqui vai ser a multiplicação disso tudo. Deixa eu ver se tem uma multiplicação fácil aqui para a gente fazer. Deixa eu ver aqui. Vou fazer uma multiplicação simples aqui, tá? Ó, vou começar do maior. Do maior para o menor, para ficar fácil. 7 vezes 5, 35. 35 vezes 3. 35 vezes 3 vai dar 70, 105. 105 vezes 2, 210. 210 vezes 2, 420. Então, aqui, ó, 420. Aí, o que eu faço? 420 eu vou dividir pelo 60 e o resultado eu multiplico por 1. 420 dividido para 60 vai dar 7. E 7 vezes 1, 7. Boto o menos aqui, ó, da operação. 420 dividido para 70 dá 6. E 6 vezes 1, 6. E aí o resto repete, ó, igual a 1 sobre o P'. Depois que eu fiz isso aqui, eu vou inverter tudo, tá? Inverter como assim? Dessa forma, ó. Observa que o P' aqui está embaixo. Eu vou colocar ele em cima, ó, P'. E o que estava em cima, que é o número 1, eu coloco embaixo. Se eu fiz isso com esse lado, eu faço a mesma coisa com o outro. O 420 que está embaixo, ele já vai ficar em cima. E 7 menos 6, olha só, dá 1. Fica embaixo. Agora é só dividir. P' dividido para 1 vai ser P'. E 420 dividido para 1 vai ser 420. Então, isso aqui, ó, é a distância do P'. Está aí respondida aqui a questão. Letra B. Alguma dúvida, pessoal, nesse cálculo? Alguma dúvida aqui? Nada, nada, nada? Por enquanto, não. Certo. Nesse caso, fez a divisão por x, o senhor dividiu em x ou o senhor dividiu pelo número que estava embaixo? Aqui no MMC, No P', na última. P' eu dividi por 1. Que é esse 1 aqui que estava em cima, eu joguei ele para baixo. Aí ficou P', dividi por 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo, então só repete. Sim, obrigada. Nada. Vamos para o outro, então. Então, aqui, ó, a posição da imagem eu já encontrei, ó, que é o P'. E o P' deu 420 centímetros. Agora falta o outro, a letra C. A amplitude da imagem. Essa amplitude da imagem, deixa eu botar aqui no canto, letra C. A amplitude da imagem é o seguinte. A gente sabe que vai ser o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Que é a mesma coisa que menos o P' dividido pelo P. Faltou... eu devia ter colocado aqui. Tá aqui.
Nesse caso aqui, ó, eu vou pegar e vou calcular essa amplitude. A amplitude, eu estou precisando do tamanho da imagem. É só que eu não tenho o tamanho da imagem. Observa aqui, ó, que eu tenho foco, eu tenho o tamanho do objeto, eu tenho a distância P, eu já encontrei o P', que está aqui como resposta lá da letra B, mas eu não tenho o tamanho da imagem. Então, eu não posso usar, por enquanto, essa parte aqui de I sobre O. Mas eu tenho o P' e tenho o P. Então, eu posso usar ele, ó. Essa fórmula aqui, ela é duas partes, você pode usar somente isso aqui, ó. Menos P' sobre P. Então, ó, A é igual menos da fórmula. O P' está valendo, ó, 420 dividido por P. Esse P, a gente já sabe aqui, ó, que vale 70. Então, coloca aqui, ó, 70. Então, A é igual. Fazendo a divisão, isso aqui vai dar um total de 6, menos 6, ó. Isso aqui é uma grandeza adimensional. Quando eu falo grandeza adimensional, significa que não tem uma dimensão específica. Não é metros, não é centímetros, não é segundos, não é nada, tá? Não é tempo. Então, é uma grandeza que não tem uma unidade de medida. Mas o que significa esse 6? Significa dizer que a imagem ela vai ser 6 vezes maior do que o objeto. Isso aqui significa esse 6. E o que significa esse menos? Esse menos, ele está dizendo que a imagem vai ser invertida. Então, olha só o que vocês precisam saber. Toda vez que o A ele é um valor maior do que zero, quando eu falo maior do que zero, eu estou falando que é um valor positivo. Eu estou dizendo que a imagem ela é uma imagem direita. Tá? A imagem é direita quando o A é positivo, mas o A é negativo. Se o A é menor do que zero, no caso que está acontecendo aqui, que ele é negativo, essa imagem ela é invertida. Tá? Então, nós temos uma imagem invertida quando o A é negativo. Outra situação, se esse A for maior do que 1, tá? Em módulo, quando eu falo em módulo é o valor positivo dele, a imagem ela é maior. Se o módulo do A for menor do que 1, essa imagem ela vai ser menor. E, por último, se o módulo do A for igual a 1, a imagem ela tem o mesmo tamanho. Então, tá aí as condições. Então, repara, o A é negativo. Se ele é negativo, a imagem é invertida. O valor deu 6. Em módulo é 6. Então, se é 6, é maior do que 1, então a imagem ela é maior. Compreenderam aí, pessoal? Sim. E animação. Então, ó, a amplitude da imagem já tenho. A imagem vai ser 6 vezes maior. Então, para me encontrar ele, basta multiplicar pelo tamanho do objeto. O objeto aqui, ó, tem 40 centímetros de tamanho. Se o objeto tem 40 centímetros, qual é o tamanho da imagem? Qual é o tamanho da imagem? A imagem tem que ser 6 vezes maior. E aí? 6 vezes maior do que 40. Quanto é que dá? Vou até montar a questão. 6 vezes maior do que 40. Dá quanto? 240. 240. Então, esse aqui é o tamanho da imagem. Vai ter 240 centímetros de tamanho. E aqui a letra D pediu a característica da imagem. Aí, nesse caso, é hora de dizer aqui como é que essa imagem vai ser. Aí a gente já sabe que a imagem vai ser maior, ela vai ser invertida, porque está negativo aqui, e ela vai ser uma imagem real, tá? Porque o único que gera imagem invertida é o espelho côncavo, então ela vai projetar uma imagem real. Alguma dúvida, pessoal? Não. Certo. Vamos lá. Eu trouxe mais alguns exemplos aqui. Esses exemplos são os exemplos que estão lá no livro. E eu vou fazer aqui alguns com vocês. Então, vamos lá. Primeira questão. Bem facinho, ó. A distância focal de um espelho é de 20 centímetros. Então, já sei qual é a distância do foco. Qual é o seu raio de curvatura? Então, eu quero saber o seguinte. Se eu tenho o foco, que vale 20 centímetros, qual é a distância do centro até o vértice? Lembrando que o centro até o vértice é o mesmo raio. Tá quanto? 40 centímetros. Muito bem, parabéns. Quem foi que respondeu aí? Lindaiane. Parabéns, Léo. Então, deu 40 centímetros. Tá aí, respondido. Vamos pro próximo. A questão foi muito fácil. Olha, as duas leis da reflexão dos espelhos esféricos são as mesmas do espelho plano. É uma pergunta. E aí, essas duas leis da reflexão do espelho esférico são as mesmas do espelho plano? Sim ou não? Não. Foi o que eu disse lá na aula. Sim. Eu falei que as leis
de reflexão dos espelhos planos é a mesma lei dos espelhos esféricos. Aí pergunta aqui, qual é a diferença? A diferença só está naquela questão lá da reta normal. Por exemplo, aqui ó, no espelho plano, quando eu coloquei aqui, ó, na hora, se eu colocasse um raio de luz atingindo ele aqui, eu poderia montar aqui uma reta normal. E se eu fizer outra reta normal a ele, essa reta normal ela vai ser paralela à primeira. Qualquer reta normal que eu colocar sempre vão ser paralelas. Agora, se eu tenho um espelho esférico aqui, ó, e eu coloco um raio de luz atingindo ele, no momento que eu vou montar uma reta normal, essa reta normal aqui ela tem uma direção e um sentido. Se eu colocar um outro raio de luz aqui, ó, atingindo o espelho, vou colocar de vermelho e colocar em preto. Pronto. Aqui atingiu o espelho nesse ponto. Aqui ó, vai ter uma outra reta normal. Essa reta normal que eu fiz agora, ela não é paralela a essa outra. A única diferença é essa, que as retas normais, que vai ser projetada no espelho, elas não são paralelas entre si. Só isso. Alguma dúvida aqui? Não, senhor. Certo. Vamos para a próxima. Questão 3. Na figura são dados um espelho esférico E convexo e um ponto luminoso A que emite infinitos raios de luz. Aí vem o problema. Ó. Copie a ilustração e trace os raios de luz que saem de A e obedecem a cada uma das 4 propriedades do espelho esférico. Beleza. Vou copiar aqui. Vou botar aqui a letra A. Vou responder aqui. Aí, letra A. E vou colar aqui. Agora, a fonte de luz está aqui. Eu vou pegar e vou traçar os raios de luz que vai obedecer às 4 propriedades. Então, vamos lá. Primeiro raio de luz que eu vou traçar vai ser aquele raio de luz que vai paralelo ao eixo principal. Quando ele atinge paralelo ao eixo principal, como é que ele reflete? Quem é que lembra? Ele passa no foco. Ele reflete com direção do foco, tá? Ele vai ter uma direção aqui, ó. Uma direção do foco. Tá aí. Aí, essa aqui é a primeira propriedade. Eu vou fazer a outra propriedade com uma cor diferente. Vou botar vermelho. A outra propriedade é aquela onde o raio de luz ela vai com direção ao foco. Estou colocando aqui com a mesma direção do foco. É só que nesse caso aqui, ela não vai chegar lá, né? A gente vai ter que fazer o prolongamento aqui, ó, com direção ao foco. Como é que ele vai refletir? Na mesma direção? Não. Na direção do centro. Se ele vai com direção do foco, quando ele atinge o espelho, ele vai refletir como? Paralelo. Isso, saiu. Ele reflete aqui, ó, paralelo ao eixo principal. Essa aqui já é a segunda propriedade. Vou fazer outra. A próxima aqui. Quando esse raio de luz atinge o vértice, como é que ele vai refletir? Ele reflete com o mesmo ângulo de incidência. Aí, ó, ele refletiu com o mesmo ângulo de incidência. Isso aqui é a terceira propriedade. E quarta propriedade, vou colocar um verdinho claro, é quando o raio de luz ele vai com direção lá do centro. Ó. Eu estou jogando o raio de luz com a direção do centro. Então, quando esse raio de luz vai com a direção do centro, como é que ele reflete? Na mesma direção. Mesma direção? Ele reflete, a gente pode dizer que reflete pelo mesmo caminho, ó. Ele vai voltar pelo mesmo caminho. Vai ficar assim. E tá aí. Tá respondida a letra A. Letra B. O que representa o ponto de intersecção dos prolongamentos de todos os raios refletidos. Então vamos lá. Vou ter que fazer o prolongamento desses raios refletidos, né? Deixa eu colocar aqui. Ó. Esse aqui é um raio refletido. Vou fazer o prolongamento dele, ó. Tá mais ou menos aqui. O outro prolongamento é desse verdinho aqui que eu não fiz. Vamos fazer o prolongamento dele, ó. Ele ia passar lá pelo centro, ó. E deixa eu ver aqui qual é o outro. O prolongamento, esse aqui vermelhinho não pode, tá? Porque ele não é um raio refletido. O raio refletido é esse outro. E eu vou fazer o prolongamento dele agora. E vai ser esse aqui, ó. Não saiu perfeito o desenho não, tá? Dá para ter sido melhorzinho. Acho que foi algum erro aqui no meu cálculo. Pronto. Olha só. Esse aqui eu deixei maior demais, né? Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho dele. E vou colocar o prolongamento dele, que é um azulzinho. Vou passar aqui pelo foco. Pronto. Aí, ó, os prolongamentos tudinho, ó. Fininhozinho aqui, ó. Pessoal, o que significa esse ponto onde esses raios de luz estão se cruzando aqui?
onde os prolongamentos se cruzam. O que significa isso? Quem é que sabe? Tá muito fácil. Um ângulo? O que acontece nesse prolongamento aqui, nesses pontos? Onde forma a imagem. Muito bem. Quem respondeu aí é o Eu, Matheus. Matheus. Eu vou decorar ainda a tua voz, Matheus. Então, parabéns, Matheus. Nesse ponto aqui, ó, onde esses prolongamentos se cruzam, é nele que é formada a imagem. Então, a gente pode colocar aqui como resposta. Deixa eu colocar até em vermelho a resposta aqui. Aí nós temos onde será formada a imagem. E tá aí, respondido. Alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Não. Qualquer dúvida aí, manda bala. Próxima questão aqui, ó. Onde se formará a imagem em um espelho esférico côncavo se o objeto estiver muito afastado dele? Um objeto está lá no infinito. E se o espelho for convexo? Onde é que vai ser formada a imagem? Então, eu tenho duas perguntas. Se eu tenho um espelho côncavo e eu coloco um objeto muito, muito longe dele, onde é que vai ser formada a imagem, pessoal? E agora, vamos ver quem é que sabe essa. Questão boa. Ninguém? Pessoal, uma outra forma de desenhar esse espelho, que eu não estava fazendo, é isso aqui, ó. Você pode desenhar um espelho dessa forma, um espelho esférico. E aí, no caso, como eu estou falando de espelho côncavo, eu coloco aqui aquelas rebarbas aqui desse lado, ó. Então, aqui eu tenho o espelho côncavo. Então, aqui, ó, vou colocar o foco aqui e... Deixa eu ver aqui, essa posição aqui vai ser o centro. Se eu colocar um objeto aqui, ó, longe, muito longe mesmo lá desse espelho. Como esse objeto está muito longe, tão longe mesmo, o que vai acontecer é que todos os raios de luz que ele estiver emitindo, eles vão chegar praticamente aqui, ó, vão estar chegando aqui praticamente paralelo nesse espelho. Então, todo raio de luz que está saindo dele vai chegar paralelo no espelho. E quando esse raio de luz atinge paralelo ao espelho, ele reflete, ó, passando lá pelo foco. Então, é isso aqui que vai acontecer. Ó, o raio refletiu, passou pelo foco. E eu falei para vocês que o ponto onde os raios que são prolongados, ou então os raios que se refletem, esse ponto onde eles se cruzam é onde forma a imagem. E olha onde eles estão cruzando, ó. Então, quando o objeto está muito, muito longe do espelho, o que acontece? A imagem vai ser formada aonde? Quem é que consegue saber, olhando para cá? Muito bem, Matheus. Em cima do foco. Se o objeto está muito longe mesmo, a imagem vai ser projetada bem em cima do foco. Então, a gente pode colocar aqui como resposta, e no espelho côncavo, a imagem será formada sobre o foco. Pronto. E agora? E no outro espelho? Se for um espelho convexo, o que vai acontecer? Então, vamos lá, fazer a representação aqui. Vou colocar aqui embaixo o espelho convexo, fazer aqui a representação dele rapidinho. Tá vermelho? Não vou nem me preocupar, vou deixar vermelho mesmo. Então, tá aqui, ó, o espelho convexo. Se o objeto está muito, muito longe mesmo, os raios de luz também vão se propagar de maneira paralela ao eixo principal. E quando eles se propagam de maneira paralela ao eixo principal, no momento que ele reflete aqui, ele vai ter também aqui a direção lá do foco. Olha só. Então, eu tenho uma direção do foco. Então, nessa situação, tanto faz os raios que chegar. Todo raio que chegar aqui sempre vai estar chegando lá no foco. Então, aqui a imagem também será formada em cima do foco. Então, eu posso colocar no espelho côncavo e também no convexo, a imagem será formada sobre o foco. Então, tá aí a resposta dessa questão. Entenderam, pessoal? Se eu tenho um objeto muito longe mesmo, a imagem vai ser sempre formada em cima do foco. Alguma dúvida na quarta questão? Não. Vamos para a próxima, então. Ó, questão 5. A figura representa um objeto O e sua respectiva imagem I, conjugados por um espelho esférico de eixo principal R. Então, tá aqui, ó, o objeto e a imagem. Determine a natureza do espelho. Pessoal, quando fala em natureza do espelho, a questão quer saber que tipo de espelho é esse que vai formar esse tipo de imagem. É um espelho côncavo ou convexo? E aí, quem é que sabe? Objeto menor do que a imagem sendo maior, direita. Nesse caso, o espelho é o quê? Côncavo ou convexo? Côncavo. Muito bem, saiu a resposta. O espelho tem que ser côncavo, tá? Por quê? Porque o convexo, como eu mostrei para vocês aqui, ó, o espelho convexo,
a imagem sempre vai ser menor. Agora, o espelho côncavo não. O espelho côncavo ele pode gerar uma imagem maior. Então, resposta aqui da letra A, a gente já pode colocar aqui que o espelho é côncavo. Tá aí a resposta dele. Agora, a letra B. A letra B está pedindo para a gente determinar aí, graficamente, os seguintes elementos geométricos do espelho: centro de curvatura, vértice e foco. Então, é esse aqui que a letra B está querendo que a gente determine. Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui também. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que essa imagem aqui, ela vai ser gerada através do espelho côncavo. Então, eu tenho um raio de luz, pessoal, que ele vai ser o prolongamento dele, vai estar passando aqui, ó, bem no topo da imagem, vai passar aqui, ó, no topo aqui desse objeto. Aliás, deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó, um raio de luz que vai passar dessa forma aqui. Por que eu coloquei esse raio de luz dessa forma? Porque eu sei que eu tenho um raio de luz que pode partir aqui do objeto, e quando esse raio de luz parte do objeto, paralelo ao eixo principal, quando ele atinge aqui o espelho, ele vai refletir passando por um ponto aqui, ó, e nesse ponto vai ser o foco. Então, aqui eu já sei que eu vou ter que ter o espelho. Então, eu posso até colocar aqui, ó, uma reta aqui para representar esse espelho. Ó. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, ó, fechado assim. Repara que aqui é um espelho côncavo. E aí, no caso, já tracei um raio de luz, já tracei o foco, e agora o resto fica fácil, ó. O centro vai estar mais ou menos aqui, tá? O vértice vai ser aqui. Aí você fala, mas não está no meio do espelho. Por causa que eu estou aproveitando aqui o máximo, tá? Mas você tem que fazer igualzinho o tamanho aqui. E tá aí, tá representado. O foco vai estar aqui, o centro está aqui. Aqui tem um raio de luz representando o reflexo dele passando direto em cima do foco. E essa aqui vai ser a resposta da letra B. Alguma dúvida nela? Essa aqui ficaram meio calados, sinal que tem dúvida. Não, senhor. Vamos para a próxima. Só falta duas para a gente terminar aqui. Questão 7. Um objeto real que está a 20 centímetros de um espelho esférico. Então, assim, ó, eu já vou começar a anotar os valores que está dando aqui, tá? Eu tenho um objeto e 20 centímetros é a posição P. Então, tenho P que vale 20 centímetros. Conjuga uma imagem real a 30 centímetros do vértice. Então, isso aqui é a posição P', é a posição da imagem. Uma imagem que está a 30 centímetros do vértice. Determine. Letra A distância focal do espelho. Letra A quer saber quanto é que vale o foco. E a letra B, a natureza do espelho. Saber se é côncavo, convexo, etc. Então, vamos lá. Letra A. Para responder isso aqui, a gente coloca a lei de Gauss. 1 sobre o foco tem que ser igual a 1 sobre o P mais 1 sobre o P'. Então, vai ficar 1 sobre o foco, eu não sei, igual 1 sobre o P, está valendo 20, mais 1 sobre P, o P' aqui que vai ser 30. Aí fica 1 sobre o foco igual MMC entre 20 e 30. Quanto é que dá, pessoal? MMC entre 20 e 30. Tá bem fácil. Ixi. MMC entre 20 e 30, pessoal, 60. 60 dividido para 20 vai dar 3. E 3 vezes 1, 3. 60 dividido para 30 vai dar 2. E 2 vezes 1, 2. Agora é o seguinte. Antes de continuar a conta, eu vou voltar um pouquinho aqui na questão. Uma coisa importante. A questão falou que vai conjugar uma imagem. A imagem ela é o quê? Ó? Ela é real. Que tipo de espelho conjuga imagem real, pessoal? Que tipo de espelho aqui vai me dar uma imagem real? O convexo. Não é o convexo. Côncavo. Sobrou só o côncavo. Côncavo. Então, com isso eu já sei responder a letra B. Só com isso aqui. Isso aqui é importante, sabe por quê? Porque se ele tivesse me dito que a imagem era virtual, se tivesse dito isso para mim, esse P' que eu coloquei sendo igual a 30, eu teria que colocar ele como sendo igual a menos 30. Por quê? Porque a imagem virtual, ele está do outro lado do espelho. Aí a gente tem que considerar que o espelho como sendo um tipo de régua, onde de um lado nós temos valores positivos e do outro valores negativos. Se o objeto está aqui, de um lado, com um valor positivo, do outro, todos os valores têm que ser negativos. Então, se a imagem está aqui desse lado, a distância tem que ser negativa. Por consequência, o foco vai ser negativo. Tá? E isso para o espelho convexo. O espelho côncavo, tanto faz. Tá?
Pode colocar aí qualquer situação. A única diferença é que naquele momento em que a imagem, vou colocar aqui, nesse momento aqui, ó, em que a imagem ela vai ser virtual, aí aqui a distância, quando você calcular, ela vai dar negativa, tá? Então aqui, ó, voltando para a questão, como isso aqui falou que a imagem é real, logo eu já sei que nessa situação o espelho é côncavo e eu vou deixar tudo do jeito que está, não precisa mudar o sinal de ninguém. Chegou aqui nessa parte do cálculo, é hora de inverter, né? Eu vou inverter tudo. O foco vai para cima, 1 vai para baixo, igual 60 vai para cima e 3 mais 2 vai para baixo. Dividindo, f dividido para 1 vai dar f, 60 dividido para 5 vai dar 12. Então, eu tenho um foco de 12 centímetros. Tá aí a resposta. Então, terminei aqui a letra A e a letra B. Dúvidas aqui na 7? Não, tá bem claro. Pois vamos para a próxima. Última questão aí, para ser feliz. Um estudante quer projetar um anteparo. Aliás, ele quer projetar em um anteparo a imagem de um objeto colocado diante de um espelho esférico. Sabendo que o anteparo e o objeto são separados 30 centímetros e que a imagem é 2 vezes e meia maior que o objeto, que tipo de espelho e que distância focal ele deverá ter? Questão boa, questão interessante, porém é uma questão que vocês vão precisar de atenção para responder ela. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, vou desenhar o que está acontecendo, tá? Nesse caso, o estudante ele quer projetar uma imagem. Pessoal, para projetar a imagem sempre tem que ser real. E se a imagem é real, que tipo de espelho vai trabalhar com esse tipo de imagem? Qual é a natureza dele? Imagem real, o espelho tem que ser o quê? Côncavo. Tá? Só espelho côncavo que tem imagem real. Convexo, de jeito nenhum. Já que eu sei que o espelho é côncavo, eu posso até fazer um esquema aqui, ó. Faço o esquema aqui do espelho côncavo, tá aqui. Fazer um negócio não muito grande, assim tá bom? Então, esse espelho côncavo tá aqui. E aí, no caso, eu continuo a questão. Deixa eu ver aqui. A imagem do objeto colocado diante de um espelho esférico, sabendo que o anteparo e o objeto estão separados 30 centímetros. Pessoal, anteparo é como se fosse aquela placa que você utiliza no projetor. Tem na escola, quando você usa um projetorzinho e aí coloca lá a imagem projetada numa placa lá branca, quadro branco, para você ver. Aquele quadrozinho branco lá, ele é chamado de anteparo, que é onde vai ser projetada a imagem. Então, eu vou utilizar um anteparo, vou estar colocando ele. Eu não sei onde eu vou colocar não, mas eu vou dizer que esse aqui vai ser o anteparo, que eu estou fazendo aqui. Esse é o anteparo. E a questão fala que o objeto e o anteparo estão separados de 30 centímetros. O local onde eu vou colocar o objeto vai depender agora da imagem. A imagem, a questão falou que ela é o quê? Ó, a imagem é 2 vezes e meia maior que o objeto. Tá? Se a imagem ela é 2 vezes e meia maior do que o objeto. Vocês já sabem onde é que está o objeto? Qual é a posição dele? Qual é a posição onde a imagem ela é maior do que o objeto e real? Qual é a posição do objeto? Quem é que sabe essa? Valendo R$1 milhão. Ixi, ninguém vai ganhar. Repete a pergunta. Eu quero saber de vocês. Quando a imagem ela é 2 vezes e meia maior do que o objeto e a imagem é real, onde é que tem que estar o objeto para poder formar essa imagem 2 vezes e meia maior e real? Onde é que eu coloco o objeto? Entre o foco e o vértice? E não. Eu tenho que colocar aqui, ó, entre o centro e o foco. Foco, olha aí. Quando eu coloco entre o centro e o foco, aí sim que a imagem vai ser maior. Então, nesse caso, eu tinha que colocar o anteparo aqui atrás, ó. Colocar o anteparo aqui atrás. Quando eu coloco o anteparo lá atrás, aí sim a imagem ela vai acabar sendo projetada em cima dele, tá? Agora, a questão falou uma coisa interessante aqui, ó, que a distância, só sabendo que o anteparo e o objeto estão separados por 30 centímetros. Então, a distância do anteparo e do objeto é 30 centímetros. Posso colocar aqui, ó, que essa distância daqui para cá vale 30 centímetros. Agora é o seguinte, a distância do espelho para o objeto, eu não sei que distância é essa. Eu posso colocar que é uma distância x, eu não sei.
tá? Aliás, x não. Eu vou colocar aqui uma distância P, que a gente sabe que é a distância do objeto até o espelho. P, eu não sei que distância é essa. A distância do foco até o espelho, a gente já sabe que essa distância aqui vai ser uma distância foco, F. Mas eu tenho isso aqui, a amplitude. Então, eu vou começar a usar o que eu tenho, tá? Olha, amplitude. A amplitude eu sei que é o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Nesse caso aqui, essa amplitude ela vai dar negativa. Por quê? Porque a imagem é real. E a imagem real ela é sempre invertida. E como é invertida, eu já sei que vai ser negativo ali as coisas. Isso tem que ser igual a menos a distância da imagem até o espelho dividido por P. Então, aqui eu posso colocar que menos 2,5, já começo a substituir, é igual. Nesse caso, eu não tenho o tamanho do objeto. Não foi dado. Então, esse tamanho do objeto aqui eu não posso usar por enquanto, nem o tamanho da imagem. Mas eu tenho uma relação aqui do P', ó, menos P' em P. Então, eu posso colocar aqui, ó, menos o P', que eu não sei qual é a distância, tá? Esse P' aqui, ó, que vai ser a distância do anteparo até o espelho, tá? Olha só, a distância do anteparo até o espelho, essa distância todinha aqui, eu vou dizer quanto é que vale. Essa distância P', que eu vou chamar ele, ó, é igual à distância P, que tem aqui, mais 30. Isso aqui é o P'. Vocês perceberam isso? Que se eu pegar aqui a distância, ó, do anteparo para o objeto e somar com essa distância do objeto até o espelho, é a mesma distância do espelho até o anteparo. Então, P' é 30 somado com esse P. Então, aqui eu tenho P'. Seguindo aqui a questão, ó, eu posso dividir aqui pelo tamanho P. E esse tamanho P, eu não sei quanto é que vale. Então, olha só o que eu tenho. Eu tenho essa função aqui. Eu posso até cancelar esse menos dos dois lados e deixar positivo. Aí fica assim, ó. Esse P passa para cá multiplicando. Então, eu vou ter P' igual a P multiplicado por 2,5. E olha só outra coisa que eu sei. Eu sei isso aqui também, ó. Que P mais mais 30 vale o P'. Então, sabendo disso, eu posso juntar essas duas equações e montar um sistema, ó. Então, aqui, ó, P' é igual a P mais 30. E isso aqui forma um sistema. Aí, basta resolver. Eu vou pegar aqui, ó, no lugar desse P' que tem aqui, ó, no lugar disso aqui, eu vou colocar isso aqui. Aí fica assim, ó, P multiplicado por 2,5 é igual a P mais 30. Esse P que está aqui do lado direito, eu passo ele para cá, para o lado esquerdo, já entra negativo. Então, eu tenho 2,5P menos P, que é igual a 30. 2,5 menos 1, isso vai dar 1,5. Então, eu tenho 1,5P, que é igual a 30. Agora, basta pegar esse 1,5 e passar dividindo. P é igual a 30 dividido por 1,5. Dividindo isso aqui por 1,5, isso vai dar um total de 20. Então, encontrei aqui que P vale 20 centímetros. Se P vale 20, esse P' aqui tem que ser 20 mais os 30. Então, P' é igual a 20 mais 30, que nós temos 50 centímetros. Encontrei já o P'. Aí, vamos lá. Já que eu tenho o P' e tenho o P, eu quero responder isso aqui, ó. Que tipo de espelho é esse? A gente já sabe que é côncavo, tá? E agora ele quer isso aqui, ó, a distância focal. Aí vamos encontrar essa distância focal que está faltando. Aí basta aplicar na lei de Gauss. 1 sobre F, que é igual a 1 sobre o P, mais 1 sobre o P'. Então, fica 1 sobre F, que eu não sei quanto é que dá, igual a 1 sobre P. O P vale 20, mais 1 sobre o P', que é 50. 1 sobre F é igual, MMC entre 50 e 20, vai dar um total de 100. 100 dividido para 20 vai dar 5, e 5 vezes 1, 5. 100 dividido para 50 vai dar 2, e 2 vezes 1, 2. Agora, vou inverter tudo. O foco vai para cima, 1 para baixo. O 100 vai para cima e o 7 foi para baixo. Dividindo agora esse negócio, eu encontro que o foco é igual. 10 dividido para 7 vai dar 1, sobra 3, 30 dividido por 7 vai dar 4, e 4 vezes 7 vai dar 28, sobra 2, aí vai dar 20 dividido por 7, que vai dar 2, sobra 6, aí vai dar 8 e por aí vai, tá? Eu vou deixar só assim. Deu 14,28 centímetros, esse aqui é o foco.
Então, encontrei o foco, encontrei o tipo de espelho, é um espelho côncavo, tá? Vou até botar aqui, ó, espelho côncavo. E está respondida aqui a questão. A questão pediu o tipo de espelho e a distância focal. Compreender aqui ela? Bem simples. Simples demais. Boa questão. Essa questão eu coloquei em provas passadas, ó. Se vocês chegarem até a aula comigo esse ano, vão topar com uma prova dessa daqui, com certeza, tá? Com esse tipo de questão. Por quê? Porque é questão que cai em Enem, é questão que cai em prova de vestibular, questão que cai na prova da UEMA, cai na UEPA, entendeu? É questões que caem nessas provas aí. Então, eu preciso que vocês aprendam para vocês conseguirem passar no vestibular aí, ser feliz. E chegar lá e dizer, professor, passei. Estou passado, estou na faculdade, estou fazendo isso, fazendo aquilo outro. E eu estou muito feliz. É por isso que eu passo aqui para vocês. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Deixa eu ver. Chat, nenhuma dúvida. Muito bem. Pois, pessoal, a aula de hoje é isso aí, tá? Eu agradeço aqui a participação de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas aí, pode perguntar, pode mandar para mim. E como eu falei, hoje a aula ia ser um pouquinho grande por causa desse conteúdo que é grande. E eu passo logo toda vez porque eu não sei o dia de amanhã, né? Aí eu passo aí logo toda uma vez. Mas, enfim, espero ter ajudado vocês. Se não tiver mais uma dúvida, eu posso dar minha aula aqui como encerrada. Nada, né? Pô, muito bem, pessoal. Então, desejo para vocês uma boa noite, tá? Tenha uma boa noite. Tenha aí bons estudos. Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem para mim que eu ajudo vocês. Boa noite, professor. Boa noite pro senhor também. Boa noite, pessoal do chat, que não fala. E digital. Boa noite, pessoal do chat aí. Até a próxima. Falou, Matheus.